Fala galera, beleza? Estamos aqui novamente num episódio do Inova ConstruCast e é oferecimento da Voigt Construtora. Você que está pensando em construir ou reformar, entre em contato conosco. Falando também sobre o Inova, teremos um evento dia 7 de dezembro lá no IEP, Instituto de Engenharia do Paraná. Siga nas redes sociais através do @InovaConstru. Na Construtora Voigt, entre em contato no @ConstrutoraVoigt. Temos também um evento, agora dia 11 de setembro, o Mesa Network. Vai acontecer ali no Shopping Estação, no 9º andar, na sala da Voigt Construtora. Agora no dia 11 de setembro, 19h30, também entre lá no @Mesa Network para que você possa ter mais informações. Garanta já o seu acesso. Estamos hoje aqui nesse episódio com o nosso querido Roberto Goldman. Seja muito bem-vindo, Roberto. Obrigado. É um especialista há 30 anos aí em regularização de imóveis. Vai trazer muita informação. Você que tem dúvidas nessa área, a gente vai falar sobre muitos assuntos aqui, abordar muitos assuntos. E ele também tem uma empresa chamada Escritura e Já. Então, já tem as informações aí também na tela, vai aparecer para você. É uma empresa também de muita longa data, né, que já está no mercado há muitos anos, tem uma credibilidade assim fantástica aqui no mercado em Curitiba, e ele atende também clientes fora de Curitiba. Então, se você é fora de Curitiba, entre em contato também com a Escritura e Já, que você vai poder regularizar o seu imóvel e outras informações que nós vamos trazer aqui exclusivamente para vocês, tá bom? Então, seja muito bem-vindo, Roberto Goldman. Se apresente aí para o nosso pessoal, fala um pouquinho sobre você, como que você chegou nessa área de regularização de imóveis, que eu acho que você tem uma longa história aí para nos contar e nos privilegiar aí com as suas informações. Ok, vamos explicar para o pessoal. Obrigado por vocês estarem ouvindo. E o que eu recomendo para vocês, a coisa mais importante que eu posso dizer para vocês é o seguinte: cuidem do imóvel de vocês. Cuidem do imóvel de vocês. Se o nome de você não estiver na matrícula do imóvel, você não é proprietário. Você é invasor ou você é posseiro. Então, cuide, porque às vezes é o imóvel que você vai deixar para os seus filhos. Eu vivo isso há 30 anos. Meus pais tiveram alguns problemas com imóveis, não conseguiam regularizar há muito tempo atrás, e eu fui me aprofundando, fui estudando esse caminho, até que eu cheguei a um determinado momento que a vida me trouxe para cá. Então, hoje, nós temos mais de 400 clientes atendidos em todo o Brasil. Está tendo cliente do Amapá, Rio Grande do Sul, Roraima, Acre, interior de São Paulo. Temos casos bem interessantes. E realmente é o que eu recomendo a vocês. Regularize o imóvel de vocês. 40% dos imóveis no Brasil não estão regularizados. Isso é um número preocupante, na verdade, né, Muito Roberto? preocupante, muito preocupante. Porque a gente tem aí pessoas e possíveis clientes que estão expostos, né? Na verdade, os clientes, além de estarem expostos, como você muito bem disse, eles não sabem o que é a regularização. Basicamente, a regularização é uma coisa só. É colocar o teu nome, que você está me ouvindo, na matrícula do imóvel, lá no registro de imóveis. O que acontece? Muitas vezes a pessoa vai no tabelionato de notas, ela preenche o contrato, a escritura pública de compra e venda, e não leva este documento lá no cartório de registro de imóveis. Se ela não fizer isso, não valeu de nada, porque a pessoa que está vendendo o imóvel de má fé, ou enfim, né, por algum outro motivo, pode vender para um outro, para um terceiro, para um quarto. Pode ir num banco e simplesmente falar: eu quero fazer um financiamento. E aí, a pessoa que comprou, pagou esse dinheiro, vai perder. Eu tenho um caso de um cliente, é um apartamento no centro da cidade de Curitiba, e ele fez exatamente isso, me procurou semana passada. Ele entregou para o vizinho dele, eram vizinhos de porta, e ele entregou R$400 mil em dinheiro pro cara. Fez a transferência e o cara falou, e o dono do imóvel, suposto dono, falou: pode deixar que agora eu vou quitar perante o Banco Itaú. Então, ele chegou lá, não quitou, sumiu com o dinheiro e perdeu o dinheiro. Então, infelizmente, foi a falta de cautela. Eu costumo dizer o seguinte: a lei, o direito, não protege aquele que dorme. Se você não cuidar do teu interesse, se você não cuidar do teu patrimônio, do teu dinheiro, do teu imóvel, ninguém tem que cuidar. Não adianta depois reclamar. Sim. Entendeu? E o nosso sistema, ele, só abrindo um parênteses, ele é originário da Alemanha, então ele dificulta. Você tem que, para você comprar um imóvel, são em 2 etapas, obrigatoriamente em 2 etapas. A primeira, escritura pública de compra e venda.
A segunda, registrar no registro de imóveis. Se não fizer isso, esquece. Não tem nada, não tem segurança nenhuma. Só que para isso acontecer, é um caminho que nós fazemos, é um universo de situações que tem que acontecer. Maravilha. Você falou sobre matrícula, né? Vamos Isso. começar por aí. O que é a matrícula? A matrícula, na verdade, é um documento que tem lá o nome do proprietário, descreve a área, tudo exatamente como está, e esse documento fica registrado lá no cartório de registro de imóveis. Essa é a finalidade, tornar público. Então, quando a pessoa vai comprar um imóvel, está vendendo, está negociando, a primeira coisa que ela tem que fazer é tirar uma certidão da matrícula do imóvel, chama-se certidão inteiro teor. Ali vai estar constando se a pessoa que vendeu o imóvel é a verdadeira proprietária, porque às vezes não é. Infelizmente, tem muita fraude no mercado. Sim. Então, tirando esta certidão, ela fica totalmente tranquila. A matrícula é um documento obrigatório. Não se pode falar em regularização de imóveis se não tiver uma matrícula atualizada nos últimos 30 dias em mãos. É o início de tudo. Então. Esse é o início de tudo. Você falou sobre escritura também. A escritura isso significa aí nesse meio? A escritura, ele é um documento público, mas ele não é feito no cartório de registro de imóveis. Ele é feito no tabelionato de notas. Então, o vendedor, que é proprietário do imóvel, ele vendeu para uma determinada pessoa o imóvel. Então, ele vendeu em parcelas, em 5, 10 parcelas. Quando quita este imóvel, ambos, tanto o vendedor quanto o comprador, eles devem se dirigir ao tabelionato de notas, fazer a escritura pública de compra e venda. É um documento que vai ter o nome de quem está comprando, de quem está vendendo, qual é o valor, qual é o bem, qual é a localidade, tudo especificado. Feito isto, leva-se fisicamente, pega esse documento, vai lá no cartório de registro de imóveis e registra. Pede para colocar o teu nome lá. O cartorário vai fazer isso. Feito isso, não se incomoda, não tem problema nenhum. Bacana. E ouve-se muito falar hoje sobre função social do imóvel. Certo. E aí eu vou linkar com uma outra pergunta que é: por que a pessoa deve regularizar o imóvel dela? Perfeito. Boa pergunta. Realmente uma pergunta importante. Quais são as razões que fazem a pessoa investir para regularizar ou gastar, né? Porque às vezes a pessoa pensa, vou gastar um dinheiro para regularizar. Sim. Não, na verdade é um investimento. Por quê? Primeiro, no momento em que ela regulariza o imóvel, ela tem uma segurança jurídica. Ninguém tira ela do imóvel e perante todos ela é a verdadeira proprietária. Se alguém vier falar que não há e etc., não, ninguém tira ela de lá. É uma segurança para ela. Segundo, ninguém é muito eterno. Né? Um dia nós vamos para a eternidade. Sim. Então o que vai acontecer? Quando a pessoa vier a faltar, ela não vai deixar problema para os filhos, para o marido, para a esposa, para o companheiro ou companheira. Ou seja, quando tiver tudo regularizado, passar este imóvel do falecido para os filhos, para os herdeiros, é muito mais fácil e muito, muito mais barato. Depois, por que ela deve regularizar? Este imóvel, quando ele está regularizado lá no registro de imóveis, não é no tabelionato de notas. Tabelionato de notas é a primeira etapa. Segunda etapa, e obrigatoriamente, é o registro de imóveis. Depois que ele está regularizado, ele tem uma valorização de mercado, uma valorização média de 30%, 35% a 50%. Nossa. Então, se naquela casa eu tenho um cliente assim, eu regularizei a casa para o cliente, ele era a única casa na rua. E ele foi conversando com os vizinhos. E aí ele acabou vendendo esta casa. E vendeu mais caro que outros vizinhos estavam querendo vender porque estava regularizada. Em resumo, os outros me procuraram para regularizar a casa de todos eles. Em quarto lugar, quando se você quiser vender a casa efetivamente, ela vai ter esta valorização e vai ser muito mais fácil. Uhum. Tanto que os bons profissionais da área do imóvel, quando pede para que quer vender uma casa, liga para uma imobiliária, alguém diz, eu quero vender uma casa. A primeira coisa que eles vão dizer, me dá matrícula. Você tem a matrícula? Se a pessoa falar, não tenho matrícula, então as boas imobiliárias nem pegam. Não pegam porque não vai conseguir desenrolar o problema. E por último, se a pessoa precisar de um recurso de capital, de dinheiro, para empreender, para investir, ou problema de saúde, ela consegue de forma muito rápida. Ela tem um imóvel registrado, regularizado, e vai ao banco e o banco consegue. Então, repetindo o que é importante para as pessoas saberem, Ivo. Regularizar imóvel, quando nós falamos um imóvel está regularizado, significa uma coisa, ou seja,
este imóvel, lá no registro de imóveis, está no nome do proprietário. É isso. Bacana, bacana. Por que os imóveis no Brasil são tão caros? Eu acho que isso a gente tem visto, principalmente agora depois da pandemia, teve um salto gigantesco em preço de carro, de imóvel, subiu ainda mais. Mas por que dessa valorização? Por que ele está tão alto esse valor hoje no Brasil? E a tendência é a cada vez aumentar. O imóvel é o único investimento que a pessoa não perde. Seja ela comprando o terreno para construir, tem aí a Voit, né? Seja imóvel, ela não perde. Comparando com qualquer outro produto, ela não perde. Por quê? Porque o imóvel no Brasil, a riqueza do Brasil, está na terra. Seja soja, bauxita, minério, tudo está na terra. 50%, 60% do que o Brasil tem de dinheiro, do que ele recebe de dinheiro, é de negociação com a terra. Então, por exemplo, se a pessoa quer comprar um avião de 50 milhões de reais, ela faz o Pix, pega a chave do avião, o avião já é dela. Pode fazer o documento depois, não tem problema. Se ela quiser comprar um carro, a mesma coisa. Agora, se a pessoa quiser comprar uma casinha lá no interior do Brasil, e se essa casa for o valor dela de mercado acima de 30 salários mínimos, hoje 43 mil reais, ela vai passar a mesma burocracia que a pessoa que vai comprar uma mansão no centro de São Paulo. É a mesma coisa. Por quê? O Brasil, ele precisa dessa segurança. Senão as pessoas vêm e acabam desandando. Então, por uma questão de segurança nacional, Sim. Os imóveis do Brasil são caros, eles são seguros quando estão regularizados, senão não adianta. Não estar regularizado é a mesma coisa que não ter imóvel, isso eu posso dizer. Sim. Se o imóvel não está regularizado, é a mesma coisa que não ter imóvel. Não adianta nada. Tá? Então, as pessoas têm que ter essa consciência. Por isso, os imóveis são muito caros no Brasil. É verdade. Olha só. E o contrato de compra e venda de um imóvel, ele pode ser feito assim, de qualquer forma, particular? Como que funciona esse contrato? O contrato de compra e venda. Veja, funciona assim. O contrato de compra e venda, se o imóvel, como eu falei, se o imóvel tiver um valor acima de 30 salários mínimos federal, 43, 44 mil reais, pode ser feito um contrato particular entre as partes, vendedor e comprador. Mas esse contrato tem que ter um mínimo de estrutura. Qual é o imóvel, quem está pagando, como está pagando, quem está recebendo. Não adianta fazer no Google, não adianta fazer um contrato de papel de padeiro lá. Não adianta, isso não vai valer. Então, se fizer um contrato certinho, e aí procure um profissional da sua confiança, se fizer esse contrato certinho, não tem problema. Agora, sempre que o imóvel, o valor de mercado dele for acima de 30 salários mínimos, 43, 44 mil reais, obrigatoriamente tem que ser feito por escritura pública. Não vale fazer por escritura particular, por um documento particular, levar no registro de imóveis. Porque na hora que levar no registro de imóveis, ele vai dizer, não posso registrar. Porque você tem que me trazer um documento, uma escritura pública. Existe uma lógica por isso. Por quê? Porque isso torna o documento, torna aquela transação pública de conhecimento de todo mundo. Então, se a pessoa compra um imóvel e registra, tá tudo bem. Se o vendedor quiser sacanear, fazer alguma outra coisa, o que vai acontecer? A pessoa o segundo ou terceiro que quiserem comprar, eles vão tirar uma certidão para dizer, bom, esse imóvel já está vendido, como é que ele está me vendendo? Então, é uma forma de tornar público, de conhecimento de todo mundo, que aquele imóvel pertence ao seu João, à dona Maria. Essa é a forma, esse é o objetivo. Então, contratos, valores de imóveis. E quando eu digo imóveis, não é só terreno. É terreno, a casa, porque, né, para nós, imóvel é só o terreno, o resto é edificação. Sim. Casa, barraco, sobrado. Né? Então, se os valores deles de mercado for acima de 30 salários mínimos, com certeza, tem que ser feito por escritura pública. Se não fizer, não vai conseguir o seu objetivo. Um dia me falaram que às vezes você não precisa ter o dinheiro na mão e sim um contrato de gaveta. Uhum. O que seria isso? O que esse termo quer dizer, contrato de gaveta? Contrato de gaveta. O contrato de gaveta, de uma forma muito simples, acontece o seguinte. Imagine que o seu João está vendendo uma casa para a dona Maria. Mas a dona Maria não consegue pagar à vista o preço da casa. Certo. Ela vai pagando em parcelas por mês. E vai levar, vamos imaginar, 3 anos, 4 anos para pagar, 2 anos para pagar. Então,
Este contrato de gaveta, ele tem a finalidade de dizer, olha, o seu João fez um contrato com a dona Maria, que ainda não é proprietária. Por que não é proprietária? Porque não registrou lá no registro de imóveis, portanto, o imóvel não está regularizado. Então, como ela está pagando por mês, é uma forma de dizer, ó, existe essa realidade entre esses dois. Quando quitar este contrato, quando ela, dona Maria, pagar tudo, aí sim o contrato está quitado. O que acontece? Esse contrato, eles têm que, o seu João e a dona Maria, têm que se dirigir ao cartório, ao tabelionato de notas, fazer a escritura pública e esse contrato de gaveta deixou de existir, ele perde a validade, porque ele dá base para fazer a escritura pública de compra e venda. Ele é necessário para fazer, entendeu? Maravilha. A escritura. Claro, necessário porque o seu João, neste exemplo, ele não vai simplesmente vender uma casa sem ter uma garantia que ele vai receber. Então, feito esse contrato de gaveta, é uma garantia para ambos. Que bacana. E vamos falar aqui sobre um tema polêmico aí na parte de Claro, imóveis. vamos. Queria saber sobre uso capião. Esse é famoso, esse nome rola, duvido que alguém que trabalha com imóveis um dia não teve um encontro com essa palavra, né? Uso capião. O que é o bendito... É o famoso uso capião, uso campeão, né? Uso campeão. Uso campeão, uso capião, é isso Exatamente. mesmo. A uso capião é uma forma da pessoa adquirir a propriedade sem ter pago pela propriedade. Ela tem a propriedade para si, mas ela não pagou nada. Mas como assim, Goldman? Pois é. Quer dizer que eu posso ir achar um terreno vazio, entrar lá e pedir? Como é que é? Não, funciona assim. Boa pergunta, é interessante isso. Na verdade, ela tem que cumprir alguns requisitos legais para fazer a usucapião, para ter êxito, para ganhar a usucapião. Senão, passa a ser uma mera aventura e vai perder. Não tenha dúvida que vai perder. Então, se ela cumprir os requisitos, posse mansa, pacífica, ininterrupta, exclusiva, se a pessoa age como se fosse dono, entende? Então a pessoa passou a morar, por exemplo, num terreno de esquina e não tem ninguém ali, mas vamos imaginar que este terreno tem um proprietário, mas ali não tem ninguém, é um terreno baldio, tá certo? O cara foi lá, murou ou cercou, ara a terra lá, cuida da grama, depois ele construiu uma casinha pequena, construiu uma outra, ele paga a luz, ele paga IPTU. Quer dizer, na cabeça dessa pessoa, na mente desta pessoa, ela não está de má fé. Ela está agindo achando que ela é a verdadeira proprietária do imóvel. Sim. E a nossa lei garante isso, a Constituição, inclusive, garante de forma muito tranquila. Então, se ele age isso, se ele age dessa forma, se ele preenche todos esses requisitos, e são vários tipos de usucapião, se ele preenche, ele pode pedir ao usucapião. Não é que, de repente, ele vai ser dono. Não, ele tem que pedir. Essa usucapião, ela tem que vir ou de uma sentença judicial ou de um ato do cartório de registro de imóveis. São eles que vão abrir a matrícula para poder passar a propriedade para essa pessoa. E é interessante falar também que a usucapião, quando a pessoa está morando lá, o prazo para usucapião são 2 anos, 5 anos, 10 anos ou 15 anos. Aí são vários tipos de usucapião, cada uma com seus requisitos apropriados. Quando a pessoa ela está morando, ela está de posse desse imóvel, o que acontece? Se ela ganhar o usucapião, a usucapião apaga 50, 100, 200, 300 anos que aquela família tinha com o imóvel. Então, se o imóvel era do avô, passou para o pai, ficou para o filho, mas nunca ninguém foi lá. Alguém está morando e trocou o usucapião. Aí o filho aparece lá e diz, não, mas espera aí, esse terreno aqui era do meu avô. Tá na minha família há 60, 70, 100 anos. Não está mais. Apaga tudo o que aconteceu. O imóvel ele passa a existir perante a lei dali para frente. Para trás ele não existe mais. Ele apaga a relação que teve com a família. Por quê? Porque o direito não protege o que dorme. Se a pessoa é dona do imóvel, se ela não cuidou, se ela não deu atenção, se ela não tornou aquela área produtiva, se ela não cumpriu a função social da terra, né, ela vai perder. Porque o que é a função social? Se você pegar a função social do imóvel rural, ele é cumprir a legislação rural do INCRA de cada estado, porque cada estado tem seu INCRA, né? Sim. Então, você tem que cumprir essa legislação. Se for municipal, o plano diretor. Mas, na verdade, de forma bem simples, é impedir
que aquela área, que aquele imóvel, que aquele terreno, ele seja usado para coisas ruins, para drogas, para pessoas fazendo coisas erradas. Sim. Se está usando para isso, a prefeitura descobrir, a União, Estado, pode entrar com uso capião e a pessoa vai perder. Então isso significa que se eu tiver um imóvel, tá ali em qualquer lugar. Nicarágua, Certo. tá parado, Tá. não tem construção, Certo. não tô limpando, Certo. só tô pagando IPTU se alguém entrar, construir uma casa. E cumprir os outros e eu requisitos. cumprir os requisitos, Essa eu vou perder. Essa pessoa tem grandes chances de ganhar a uso capião, com certeza. Inclusive a própria prefeitura pode pegar para ela, por exemplo. Dependendo da situação, a prefeitura pega, lógico, ela pode. Se a área está sendo usada por uma destinação que não é legal, que não está cumprindo a lei, a prefeitura vai lá e desapropria. A prefeitura faz a desapropriação, na verdade. E me diz uma coisa, falamos aqui sobre a regularização, Tá. né, o início do processo. Falando de uso capião ainda, é fácil ganhar? É só entrar ali, dar uma mexidinha aqui e tal, e o imóvel virou meu? Não, uso capião é muito difícil ganhar. O que acontece? Nesses 30 anos, né, de conhecimento, de bagagem, de experiência que nós já temos, as pessoas que perdem o uso capião, elas perdem por inadequação da via eleita. Elas usam uma medida que não é a uso capião. Por que isso? A uso capião, ela é a última medida. É como os meus avós, meus pais, meus avós falavam, é a raspa do tacho. Quer dizer, não coube nenhuma outra medida, aí sim é uso capião. Então, as pessoas, elas simplesmente entram com o uso capião, achando que vai dar certo, e de repente não é. É um desmembramento, é um desdobro, é uma divisão, entendeu? É uma extinção de condomínio, enfim, é uma adjudicação compulsória, tem muitas outras medidas. E regularizar imóvel, eu costumo dizer que é montar um quebra-cabeça. Não é que nem um lanche que você vai numa lanchonete e está pronto para todo mundo. Não. Você levanta a documentação, faz o estudo, estrutura tudo isso que tem que ser feito, verifica, opa, não é isso, não é essa, por causa disso, você vai esgotando todas as possibilidades. Chegou num determinado momento, viu que não coube nenhuma possibilidade, aí sim você vai para uso capião. Aí você tem chances de ganhar, mas tem que fazer todo este caminho antes. Se não fizer, é uma aventura jurídica, vai entrar e vai perder. E o pior não é isso. Isso já é ruim, mas o pior é que vai frustrar o cliente, vai despender energia que não vai dar resultado, o cliente vai gastar dinheiro com os honorários, com a contratação de serviço, sendo que o profissional já sabe de antemão que não vai dar certo. Entendeu? Então, aí caímos naquele. Não existe nada mais caro que o baratinho sem resultado. Aventura com o seu patrimônio, não se aventure com o seu imóvel, não se aventure com o seu patrimônio. Se aventurar, depois não adianta reclamar. O imóvel já é caro. O imóvel e você já ainda é não caro. cuida, aí não tem como, né? Assim, depois quer deixar para os filhos. Eu tive um caso, uma situação de um pai, a mãe já tinha falecido, o pai estava com o imóvel, cuidando do imóvel, era o único imóvel, valia em torno de R$200 mil, se não me falha a memória, e ele faleceu, cuidou certinho, tá? Mas ele não regularizou. Os filhos me procuraram para fazer o inventário e etc. Estou fazendo inventário, imóvel ali a 200 mil. Daqui a pouco os filhos falaram, olha, doutor, eu preciso vender o imóvel, eu sei que ele vale 200, quando regularizar vai valer 230, 240, 250, mas eu preciso vender. E eles acabaram vendendo o imóvel por R$110 mil. Ou seja, se o pai deles soubesse que gastando muito menos do que isso, os filhos não iam perder 80, 90 mil reais. Entendeu? Perdeu bastante dinheiro. Perdeu muito dinheiro. E o custo para regularizar é muito baixo em comparação com a segurança, com o valor que você tem em mãos. Eu acho que isso que é importante, né? É entender que o custo de regularizar é menor do que o custo de perder o dinheiro na hora de vender. Muito menor. Muito menor. 80%, 90% é mais barato. Posso dizer que segurança jurídica Segurança vale jurídica, segurança jurídica, valorização do imóvel, não deixar problema para os filhos, para o companheiro quando vier a faltar. Se quiser vender, se quiser levantar recurso, consegue assim muito rápido, muito rápido. Ganhei uso capião. Certo. Tem imposto? Esse é um grande problema. Na uso capião não existe imposto. Então muita gente
entra com a usucapião para fugir de pagar o imposto. Mas vai chegar num determinado momento em que isso vai bater na trave. Porque, como eu disse agora, não é usucapião, é uma adjudicação, é outra medida judicial, uma outra medida que não seja. Então, a pessoa não. Então, ela se convence. Às vezes, a pessoa, o posseiro, na ingenuidade, ele é convencido por quando a pessoa diz assim, a pessoa que vai exercer o serviço, fazer o serviço, diz, ó, não precisa pagar nenhum imposto, e não paga nada. Agora, tá errado, né? Você não tem que fazer a uso... Quando a pessoa faz usucapião para fugir do imposto, vai dar na trave. Vai dar na trave. Eu tenho vários casos de clientes que deixaram com outras pessoas, me procuraram porque entraram com o usucapião, deu na trave. Então, assim, tem que fazer a coisa correta, transparente. Chamar o cliente, posicionar para o cliente a cada 3 semanas, como 4 semanas, você posiciona o cliente, ó, o andamento está assim, isso está acontecendo. Tem que ser transparente. Quando dá para fazer usucapião, vamos fazer, não tem por que não fazer. Agora, quando não dá para fazer usucapião, usar ela como malandragem para fugir de imposto, né, ITCMD, ITBI, não, aí não vai dar certo. Vai dar errado, na verdade. Né? Com certeza vai dar errado, mas eu digo isso de cadeira, são 30 anos fazendo isso. Qual que é o tempo médio aí para a pessoa poder entrar com o usucapião? Pois é, veja, a modalidade da usucapião, é de 2 anos. Por exemplo, se o marido e a mulher estão morando na casa e um foi na esquina comprar cigarro e não voltou. 2 anos, a pessoa pode pedir o imóvel, se está morando na residência. Goldman, Oi. Quanto tempo a pessoa precisa morar no local para solicitar lá o usucapião? A usucapião existem algumas modalidades. Dependendo de uma modalidade, 2 anos, dependendo 5, dependendo 10 e dependendo 15 anos. Se a pessoa, olha que interessante, se a pessoa tem um imóvel e ela está há 15 anos nesse imóvel, agindo como se dono fosse, pagando IPTU, pagando luz, água, enfim, né, cuidando do imóvel. Se essa pessoa está lá há 15 anos, ela Sim. pode entrar com a usucapião e não precisa ser um imóvel só. Se ela tiver 3, 4, 5, 6 imóveis, ela pode fazer em todos eles. Ela pode fazer, porque não existe limite de usucapião pela modalidade de 15 anos, que é o maior de todos. Sim. As outras modalidades são diferentes. Então, se a pessoa... Mas, claro, ela vai ter que provar que ela cuida de cada um deles. Sim. Se ela tiver a boa-fé, se efetivamente o cuidar do imóvel como dono, como se dono fosse, for a verdade, ela tem chances perfeitamente de ganhar vários imóveis. Tranquilamente é possível. Então não existe limite ali. Se ela Pela modalidade... tá cuidando há mais de 15 anos de 3, 4 locais, é dela. Ela pode tentar o usucapião. Se ela estiver cuidando, se ela tiver toda a documentação, tudo certinho, ela vai ganhar o usucapião. Ela vai ganhar. Vamos voltar lá para o contrato de gaveta. Claro. Vamos lá. Se a pessoa tem um contrato de gaveta, ela já é proprietária do imóvel? Isso tem muito. Eu tenho muita gente me consulta nesse sentido. Não. Ela ter o contrato de gaveta não faz ela proprietária do imóvel. Contrato de gaveta e nada em termos de regularização de imóvel, em termos de proprietário, é a mesma coisa. Mesma coisa. É a mesma coisa. O que ela precisa fazer para se tornar proprietária, então? Ela precisa, como eu falei no início, uma coisa só. O nome dela tem que estar na matrícula. Se não tiver, não é proprietário. Só que para que o nome dela esteja, tem que verificar o imóvel, onde é que é, tem que verificar a metragem dele, tem que uma série de situações situações legais que você tem que verificar. Se cumpriu tudo isso daí, não tem problema. Vamos lá. João e Maria são irmãos. Certo. Moram no mesmo local. Certo. Brigaram, resolveram separar a área. Certo. É possível isso? É perfeitamente possível. É perfeitamente possível separar a área nesse caso. Só que, o que acontece? Tem que verificar, em primeiro lugar, se a área é urbana ou rural. Vou explicar para você por quê. Certo. Se for uma área urbana na cidade, existe uma metragem mínima de cada município. E dentro de cada município existem bairros com metragens diferentes. Certo. E da onde que surgiu isso? A metragem a menor metragem no Brasil é 125 metros.
Da onde que surgiu isso? Henry Ford, lá em 1929 e 30, tinha a fábrica dele e ele tinha os funcionários, vários funcionários. Sim. E ele contratou arquitetos e falou qual é a metragem mínima que uma família com uma esposa, um marido e 2 filhos precisam viver para ter uma condição boa de vida, razoável. Aí eles fizeram estudos e chegaram a 125 metros, 5 de frente por 25 de fundo. Então nós importamos isso dos Estados Unidos. Então nós precisamos verificar no município a metragem mínima. Se for rural, quem determina o rural, regra geral, é o INCRA de cada estado. No Paraná, hoje, está vigorando, eles baixaram uma portaria, uma instrução também normativa, dizendo que a área mínima para imóveis rurais são 20 mil metros, 2 hectares. Menos do que isso, pode ter problema. Tem como regularizar, mas aí é um caso à parte. Sim. Então, nós temos que obedecer. Os irmãos querem separar. A primeira coisa que vai verificar, é possível separar? É, mas para a separação, ambos os imóveis, do irmão que quer, do outro que já morava, cada um vai ter que ficar com 125 metros. Se um ficar com 125 e outro com 50 metros, por exemplo, não pode, não vai dar. Aí vai ter que vender ou um dos irmãos compra o outro, ou eles vão ter que vender este imóvel e dividir o dinheiro. Tudo bem, sem problema. Aí cada um vai pro seu canto. Agora não vai ser possível essa divisão, cada um ficando com metragem. E rural é exatamente a mesma coisa. Vamos lá, tem um imóvel irregular. Certo. Certo? Uhum. Só que tem uma casa lá. Ah, tá. Como é que vamos fazer para regularizar isso aí? Primeira... Deve ter um monte de gente que está nessa situação aí. Com certeza. Um monte, não é pouco. Com certeza. Como é que fazemos para fugir lá daquele problema de imóvel social, né? Porque aí eu já estou morando, ou alguém já está morando. Mas precisa regularizar. Certo. Porque se o nome não está na matrícula, não é meu, né? Como não é diz, seu. então, o nome não está na matrícula, não é seu. Quero me tornar, então. Como fazer isso aqui quando já tem uma casa lá, está irregular? Tá. Por onde a gente começa? A primeira coisa é regularizar o imóvel, porque uma casa, uma edificação, casa, sobrado, prédio, né, ele existe em cima necessariamente de um imóvel. Sim. Ele não está no ar, ele tem que estar em cima de um imóvel. Se o imóvel não está regularizado, tanto o imóvel quanto esta casa não tem como existir juridicamente. Existe no mundo dos fatos. Está lá a casa, está lá o imóvel. Agora, você querer fazer qualquer coisa com aquela casa, com aquele imóvel, vender, negociar, emprestar, você não consegue nada, porque ela não existe perante a legislação brasileira. Então, o primeiro passo, regularizar o imóvel perante o registrador, todo o procedimento. Saiu a matrícula, abriu a matrícula do imóvel, porque antigamente era transcrição, até 76 era transcrição. E as transcrições eram muito mal feitas, porque não se tinha muita tecnologia na época. Sim. Então era, vamos sair da casa, vai dar 5 passos para a direita, 20 para a esquerda, vai até a árvore tal, vai até o barranco tal. Hoje não, hoje nós temos satélites, tem tudo. Então, hoje mudou muito isso daí. Então, é possível fazer isso aí. Maravilha. Complementando, regularizou o imóvel, tá. Tem que ir lá tirar o habite, então, sim. né? Regularizou o imóvel. Depois que regularizou o imóvel... Porque juridicamente não existe a casa. Não existe a casa. Aí depois tem que regularizar o habite. Aí tem que fazer todo o procedimento de regularização de casa. Tudo que a prefeitura manda. Por isso que tem muita gente que faz reforma e não vai lá falar que fez a reforma. Né? Exato. E tem que fazer. Porque isso aí não valoriza o imóvel? Claro que valoriza. Se o cara falar, fiz uma reforminha aqui... Claro. Claro que acho que ajuda na hora de vender, né? E outra coisa, a prefeitura, quando a pessoa começa a fazer os puxadinhos, a crescer um parte para cá, a prefeitura sabe. Num determinado momento ela vai saber. Por quê? Ou ela faz por satélite ou ela faz por drone. Então ela faz a medição da casa por drone, ela faz a medição do telhado ou do terreno e ela já sabe quantos tem. Essa casa aqui no Alvar, no Habite, tinha, exemplo, 70 metros. Agora está com 130 metros. O que a prefeitura fez? Eu estou com um cliente assim. A prefeitura cobrou IPTU dos últimos 5 anos. É isso que eu ia perguntar. Aí o cliente tem que provar que ele não fez isso nos últimos 5 anos, mas fez nos últimos 2 anos. E a prefeitura vai cobrar dos 5. Então, o molho acaba sendo mais caro que o peixe. Vai fazer uma reforma, vai fazer...
faz a reforma, contrata o profissional, faz o registro normal do imóvel, faz a alteração. Contrata a Voigt para ir lá construir. Contrata a Voigt, está né? aí, a Voigt especializada, ela faz isso, pronto. Vocês estarão em boas mãos, com certeza. Goldman, me conta uma história que tem que ser inusitada. Você pegou assim e falou, cara, esse cara é maluco, o que ele está fazendo? Eu tenho certeza que você tem uma história dessa aí. Eu tive uma situação no estado, no interior de São Paulo, em que a pessoa tinha um imóvel muito grande e ela queria desmembrar esse imóvel, mas não estava conseguindo. Então, a pessoa acabou vendendo esse imóvel para umas 20, 30 pessoas, famílias. Aí depois não conseguiram regularizar, entraram na justiça. Foi uma confusão porque tinha água no meio e a pessoa que vendeu não tinha outorga das águas. Enfim, acabou se incomodando, pegou dinheiro que recebeu e vazou, foi embora do Brasil. Não está mais aqui. Meu Deus. Foi isso que aconteceu. Desapareceu. Desapareceu. Aí agora eles compraram, me contrataram para poder regularizar, mas é um trabalho hercúleo. É um trabalho difícil, né? É difícil. É difícil. Quando, falando já sobre áreas grandes e tal, quando que é considerado imóvel rural e quando é considerado imóvel urbano? Como que faz essa diferenciação? Tá. Quem que faz? Porque eu sei que a prefeitura faz zoneamento, tem zona 1, 2, 3. Certo. Como que é feito isso? Como que se... Né, juridicamente, como é que você vai se diferenciar? Né? Quem diferencia é a prefeitura. É ela quem tem legitimidade e competência legal para dizer esta área que era rural agora passou a ser minha. Área urbana. Área específica, área de expansão. É isso que tem que fazer. Quando isso acontece, o proprietário do imóvel, que até então era rural e passou a ser urbano, ele tem que pegar essa documentação e levar no INCRA, para que o INCRA deixe de cobrar o ITR dele, para que ele deixe de se enquadrar como rural. Se ele não fizer isso, ele vai ter que pagar o IPTU e o ITR, vai pagar os dois impostos, sendo que não precisa. A prefeitura não tem essa obrigação e ela não vai fazer. É o próprio proprietário que tem que levar. Tem que ir lá levar. Tem que ir lá no INCRA levar a documentação que a prefeitura está cobrando, IPTU, que aquela área que era urbana, que era rural, passou a ser urbana e estou pagando. Então, ele leva lá no INCRA. Me conta uma coisa. Oi. Eu comprei uma chácara. Tá. Mas assim, contratinho só ali. Como é que faz para regularizar isso? Pois é, a chácara é um grande problema no Brasil. A chácara é um grande problema. Será que fiz um mau negócio, então? A questão é a metragem da chácara. Se no Paraná, por exemplo, obedecer à orientação do INCRA, que são 20 mil metros ou 2 hectares, é metragem mínima. Se você comprou uma área menor do que isso, existe uma chance de regularizar só, e é na justiça, não é de forma extrajudicial. Só na justiça. Só na justiça. Só na justiça. É 3 mil metros quadrados. É 3 mil metros. Veja, se essa área, se você usa para morar na área, se você usa para plantar, para sobreviver dessa área, é a tua subsistência, você tem chance de ganhar. Agora, se for uma área para final de semana, estar com a família, comer um churrasco, fazer uma pescaria, reunir os amigos, vai ser muito, muito difícil de regularizar. Vai ser muito difícil. Porque já tem 2 decisões do Supremo Tribunal e do STJ em Brasília, Sim. que eles dizem o seguinte, olha, a área rural, se ela for menos que a metragem mínima, mas se as pessoas utilizarem para sobrevivência, o mínimo existencial, para o direito à propriedade, eles entendem que é possível. Agora, se for só chácara de recreio, vai ter uma grande dificuldade e eu acho difícil regularizar. Goldman, se a metragem for menor do que essa aí. Goldman, você acabou de salgar minha costela, cara. Pois é. Pois é, infelizmente. Que notícia, hein? Infelizmente. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui para você. Oi. É possível fazer uso capião de área de preservação? É perfeitamente possível. Vamos imaginar que a pessoa tem uma área grande, vamos Sim. considerar uma área grande, né? Fez uma área grande e dentro dessa área tem área de preservação ambiental, permanente, enfim, não pode mexer. Quando for feito o georreferenciamento pelo agrimensor ou pelo topógrafo, eles vão delimitar essa área onde tem a área de preservação
Para quê? Para a pessoa, para o proprietário, não ter que pagar um imposto sobre essa área. Se é uma área que está dentro da minha terra, eu não posso vender, não posso utilizar, não tenho como comercializar, então também não é justo que eu não tenha que pagar imposto. Então eles vão delimitar onde estão essas áreas para a redução do imposto também do ITR. Bacana, bacana. E apartamento, comércio, ou é só terreno? Só área, e o uso capião? Isso. Perfeito. A uso capião você pode fazer de comércio, você pode fazer de casa, você pode fazer de terreno. Mas essa é nova. Comércio eu posso fazer? Comércio também. Tem uma decisão muito recente e dependendo, claro, é aquilo que eu falei. A posse mansa, a pessoa está lá agindo como dono, tá? Perfeitamente possível. Apartamento, carro, barco, lancha, moto. Se a pessoa está utilizando aquilo há um determinado tempo, se o bem é móvel, carro, moto, 3 anos ou 5 anos, vai depender da situação. 3 anos ou 5 anos. Carro e moto? Carro, moto, lancha, barco, jet ski, tudo isso daí, ou 3 anos ou 5 anos, aí vai depender. Porque, como eu falei, regularizar é montar um quebra-cabeça. Tem que levantar a documentação, conhecer os fatos, né? E se o terreno tiver financiado pela Caixa ali, como é que funciona? Pois imóvel financiado pela Caixa, esquece. Não tem como fazer uso capião. Esquece. Existe um exemplo que é rodapé de livro, que, assim, nunca vi, em 30 anos eu nunca vi, entendeu? E não vai acontecer. Só lenda urbana mesmo, Só lenda urbana, exatamente. Só lenda não tem como. Tem imóvel da Caixa Econômica, financiou, não pagou, ou paga, ou se alguém quiser comprar, leva essa pessoa na Caixa para passar o contrato, ou esquece, vai perder. Não tem discussão. E a área pública? Dá para fazer uso capião? Pois é, a área pública ela vai na mesma linha de raciocínio da Caixa Econômica. Como a Caixa Econômica é uma empresa pública, se a área for da União, do Estado ou do município, a pessoa nunca vai conseguir fazer uso capião. Mas o cara lá mora 15, 20, 30 anos, Goldman. Você não falou que é 15 anos? Não. A área pública, ele não consegue fazer uso capião, ele não consegue reter essa imóvel para pedir dinheiro pelas benfeitorias, ele não consegue indenização. Ele só consegue uma coisa, sair dali quando a União entrar com uma ação e falar, retire-se. Só ele não consegue. A área pública, esquece, não consegue. E como que faz para transferir a posse de um imóvel? A posse é interessante, isso tem muito. Porque uma coisa é, né? Ir lá certinho, claro. Matrícula e tal, e posse. Uma coisa é a propriedade, né? Então, o seu João, nesse exemplo, ele tem um imóvel registrado no nome dele. A dona Maria pagou para ele. Fizeram a escritura pública, levaram no cartório, ou seja, foi passada a propriedade. Ponto. Agora a posse não. Posse é diferente. O seu João mora no terreno, não está escriturado, não tem nada, ele está morando lá um tempão e ele vende para a dona Maria. Como é que ele pode vender? Ele pode vender por um documento particular, contrato particular, ele pode vender por um contrato público e ele pode vender verbal. A posse, ela pode ser vendida verbal. Então eu digo para você, olha Ivo, você quer comprar minha casa? Quero. Então tá. Então você me paga 10 mil reais, 20 mil, 15 mil e pode morar, a casa já é tua. Claro, tudo é uma questão amanhã depois de prova. Sim. Né? Antigamente isso tinha muito. Na época dos nossos avós, bisavós, vendiam chácaras, fazendas. Isso aí é feito no fio do bigode. Né? Hoje é mais difícil. Tá? Hoje é muito mais difícil. Mas antigamente peguei algumas situações nesse sentido e para provar foi um trabalho muito árduo. Ganhamos, né? Mas olha, vou te falar. Me dá 2 linhas da Telepar aqui. 2 galos, 3 frangos. Era mais ou menos assim, de ovo, exatamente isso. É por aí. Sou casado. Certo. Quero vender o imóvel. Perfeito. Preciso que ela assine também? Como é que funciona esse negócio? Ok. Se o marido e a mulher, casal, forem casados sob o regime de separação total de bens, não precisa da assinatura, uxória ou marital, esposa ou marido. Não precisa, pode vender. Mas o que eu recomendo nesses meus 30 anos? É melhor sempre sobrar assinatura do que faltar assinatura. Para você ter uma ideia... Acho que esse termo foi até bom. Repete para nós aqui, como é que é? Repito, é melhor sempre sobrar assinatura do que faltar assinatura. Porque se faltar assinatura... pode ter um problema seríssimo lá na frente. Eu estou com um caso assim. Eram 3 irmãos, e um dos irmãos casou, foi embora para outro estado, foi tocar a vida. Os pais morreram,
E esses dois irmãos que estavam lá não conseguiram fazer o inventário, tá? Perderam todos os documentos, fizeram usucapião. Legal, ganharam o usucapião, tá tudo bem. E venderam essa usucapião para um terceiro. Esse cara que não participou me procurou e disse assim: Goldman, eu não participo, eu sou irmão deles, filhos do proprietário, eu não tinha direito. Em resumo, eu entrei com uma ação para anular, uma ação chamada querela nullitatis insanabis, é termo jurídico, mas enfim, é isso. E eu anulei a usucapião feita há 12 anos atrás. 12 anos 12 depois? anos atrás. Você quebra a usucapião por falta de cautela, por falta de uma assinatura. Se ele tivesse assinado e a esposa tivesse assinado, estava feito. Não podia reclamar. Então, assim, sempre é melhor sobrar assinatura. Inclusive de casais, quando me procuram para que eu acompanhe compra e venda, tá? Sim. Eles querem vender, eu digo, olha, nós somos casados sob o regime de separação total. Eu digo, tudo bem, mas você se importa em assinar? Não, não me importo. Puxa, que bom. Então... Aí depois o meu cliente me procura, mas por quê? Eu digo, eu sei o que eu estou fazendo. Você não vai ter problema pro resto da sua vida. Porque amanhã ou depois a pessoa pode alegar que foi induzida, que foi enganada. O ser humano é muito complicado, você sabe disso. Sim, eu conheço muito bem, mas esse bordão é um bordão que vai ficar antes sobre a assinatura do que falta a assinatura. Sempre. É melhor sempre sobrar assinatura. Isso aí é muito bom, hein? Imóvel que não tem matrícula. Como é que fazemos aí para regularizar? Pois é, o imóvel que não tem matrícula, ele é clássico. Sim. E aí você, claro, se ele não tem matrícula, você tem todo um procedimento. Por exemplo, vai lá um topógrafo, um agrimensor e vai fazer medição da área. Depois que ele faz essa medição, ele emite um documento, um mapa, memorial descritivo e um mapa. Ele pega esse documento e vai colher a informação de todos os vizinhos. Por quê? Para saber que não está invadindo a área de ninguém, se essa pessoa que está fazendo a usucapião, por exemplo, ela não está invadindo a área. Feito isso, provado o documento, tudo certinho, pega esse documento, leva no cartório de registro de imóveis. Claro, tem uma ata notarial, também tem que ser feita. O cartório de registro de imóveis, ele vai ter duas posturas, basicamente. Ou ele defere o pedido, abre a matrícula, está resolvido o problema, imóvel regularizado. Ou então ele vai fazer uma nota de exigência ou devolutiva. Alguns chamam de devolutiva, outros exigência. E nessa nota ele vai dizer, preciso desse documento. Aí ele vai pedir vários documentos. Aí se você concorda com o que ele está pedindo, você corre atrás dos documentos, junta. Se você não concorda, aí você recorre, entra com uma medida judicial, mas não é ação, é administrativa. Eu entro com recurso e digo, oficial do cartório, quero que você encaminhe para o juiz, porque eu não estou concordando com o que está pedindo. Ou então, documentos que está pedindo, a lei não exige e é impossível conseguir. Aí, então tem todo um trabalho que tem que ser feito. Esses dias eu estava assistindo a TV, aqui em Curitiba o caso ainda, e despejaram alguns moradores de casas antigas falando que a região era do INSS. Certo. Como que fica nesse caso a pessoa que construiu, comprou um imóvel num local desse e não sabia, ou é muito antigo, como o pessoal estava falando na TV? Como que a gente faz num caso desse? Veja, o grande problema é o seguinte, juridicamente, existe uma coisa jurídica e uma outra coisa política. Não querendo ser polêmico, né? Mas existem duas visões. Nós temos que olhar isso sobre dois prismas. O primeiro é jurídico. INSS, empresa pública, autarquia, ente público. O pessoal construiu, não tem direito a nada. Se o INSS entrar com ação, ele vai dizer, saiam daí e vai sair. Vai acontecer aquilo que muitas vezes a gente vê no jornal, a polícia chegando e derrubando com o trator. Tá? Se a área do INSS não pode. Mas isso é uma posição jurídica. Certo. Mas aí o INSS, para não ficar ruim para a política, etc. Então eu vou doar este imóvel que é do INSS para a prefeitura faz uma outra doação para o INSS, aí tudo bem. Então a solução nesse caso, a melhor solução sempre vai ser política. Tá? Nesse caso, em que você tem um volume grande de pessoas envolvidas. Uma pergunta aqui que chegou agora. É possível fazer uso capião de imóvel que já tenha execução fiscal?
É possível. Como que é esse caso de funciona execução assim, fiscal? Funciona assim. O proprietário do imóvel está no nome dele, por exemplo, Sim. tá? Mas ele nunca foi no imóvel. E ele nunca pagou IPTU. Chega o carneiro IPTU, o cartão, enfim, ele nem deixa jogar no lixo. Não sabe o que é isso. Ele nem sabe o que é isso. Não sabe, não faz a menor ideia. E tem um cara que está morando, o poceiro que está morando. Ele não paga IPTU porque não chega para ele. Mas ele tem todos os outros atos como se proprietário fosse. Age como se proprietário fosse. Pois bem, aí a prefeitura entra com uma ação na justiça e executa o proprietário. Neste momento, nesse ínterim, a pessoa que está no imóvel, ela entra com uma usucapião no imóvel. Mas já tem uma execução fiscal, não tem problema. São duas coisas diferentes. Uma coisa é a execução fiscal, que serve para garantir as dívidas do imóvel. A outra coisa é o usucapião. Essa pessoa, esse poceiro, vai entrar com a usucapião, vamos imaginar, ganhou a usucapião. E o que ele vai ter que fazer? Aí ele vai ter que pagar os últimos 5 anos. A prefeitura pode cobrar os últimos 5 anos, porque a lei é muito clara. Quem paga IPTU? O proprietário ou o poceiro. Ou o poceiro. Os dois pagam. Então, tudo bem, ele vai ganhar o imóvel. Um perdeu e ele ganhou. Estou feliz porque ganhei. Mas tem um problema que eu vou ter que pagar os últimos 5 anos. Não tem como escapar. Legal, legal. Se um devedor vendeu um imóvel para um laranja, agora pode reaver esse imóvel? Eu estou com um caso assim. Me conte mais sobre isso. Eu estou com um caso assim. A pessoa estava com uma dívida grande no mercado, sim, enfim, sim. Né? E aí recebeu um dinheiro, trabalhando, tá? Não estava registrado, mas recebeu um dinheiro. E com esse dinheiro foi construindo kitnets no litoral catarinense. Só que ele não podia colocar no nome dele. Porque se ele colocasse o imóvel, o terreno e as kitnets no nome dele, sim, isso serviria para quitar as dívidas que ele tinha. Então ele foi construindo as kitnets e deixou no nome do melhor amigo dele, amigo de infância, melhor amigo. E foram 7, 8 kitnets, 10 kitnets, foram 10 kitnets. E aí, passados 5, 6 anos, as dívidas caducaram, prescreveram, e ele voltou a ficar com o nome limpo. Tirou certidão de tudo, não tem nome. Aí ele foi falar com o amigo dele, olha, então obrigado, você me ajudou, você concordou em deixar no teu nome, deixei para você ganhar os rendimentos para você, para te ajudar, tá? Então agora, por favor, passa pro meu nome. Aí o amigo dele disse assim, olha, neste ínterim que aconteceu, nesse momento em que aconteceu tudo isso, meu filho começou a namorar, engravidou uma menina, eu perdi emprego e minha esposa perdeu emprego. Eu estou vivendo desses aluguéis. Eu não vou passar para você. Eu não vou passar. Eu sei que a nossa amizade acabou, mas eu não vou passar para o teu nome. Aí essa pessoa me procurou. O que ficou lesado, o que ficou lesado e me procurou. Falou, Goldman, o que eu posso fazer? Eu falei, você pode fazer uma coisa só. Ficar quietinho. Você não pode entrar na justiça. Por quê? É uma regra. Ninguém pode alegar prejuízo da própria torpeza. Ele foi desonesto. Porque o correto, perante a lei, não estou dizendo no mundo dos fatos, mas perante a lei, ele devia pegar todo aquele dinheiro e quitar saldar tudo que tinha. Exato. Mas ele não foi. Ele foi desonesto. Então, essa desonestidade dele trouxe esse prejuízo. Ele não pode alegar um prejuízo que é consequência da própria desonestidade e torpeza dele. E aí eu falei, você não pode fazer nada. Infelizmente, ou felizmente, eu não sei, mas você não pode fazer nada. Olha Ele só. ficou indignado. Pois é, são as coisas que acontecem. Gente, hoje tivemos aqui o Goldman, nosso querido Roberto Goldman, com mais de 30 anos de experiência aí no mercado, né, de regularização de imóveis, através da Escritura e Já. E eu vou falar para você, Escritura e Já. Você viu, né, que aqui tem várias falhas no sistema, várias falhas aí juridicamente que você pode estar desprotegido. Então, se você quer regularizar seu imóvel ou precisa de uma proteção jurídica dos imóveis que você possui, nada mais justo que você entrar em contato aqui com o nosso querido Roberto Goldman. Muito obrigado, né, por aceitar esse convite, esse desafio de estar aqui com a gente, né? E eu penso que, só te cortando, Ivo, me desculpe, fazendo que nem o Jô Soares, não querendo interromper e já interrompendo. Não, que é isso, você aqui A ideia é orientar as pessoas para que elas não sejam enganadas, para que elas não caiam em golpes, entende? Como profissional, claro que nós temos os nossos clientes, nós queremos os nossos clientes, queremos agradar e resolver o problema para os clientes, mas
O nosso trabalho vai além disso. Vai no sentido de orientar vocês, não caiam em golpes. Procurem especialistas na sua área, na sua cidade, no seu bairro, enfim, no seu estado, para que ele possa regularizar. Porque por trás da regularização de imóveis, tem toda uma segurança enorme, tem uma valorização, tem dinheiro para vocês. Vocês só têm a ganhar. Vocês só ganham com a regularização. Regularização de imóveis é proteger o seu patrimônio, o seu dinheiro. Com certeza. E eu tenho certeza que quem está nos assistindo gosta de dinheiro e não quer perder. Exatamente isso. Então entre em contato agora com a Escritura já. Você falou tudo isso. É isso aí. Queremos agradecer aqui a Voigt Construtora. Se você está procurando construir ou reformar, entre em contato com a Voigt Construtora. Também queremos agradecer o apoio da Mesa Network. Queremos agradecer também o Inova Constru, um evento que vai acontecer agora no dia 7 de dezembro. Às 8 horas, lá no IEP, Instituto de Engenharia do Paraná. Entra lá no @InovaConstru e saiba mais informações lá de como participar desse evento, que é o maior evento de network da construção civil aqui no Paraná. Temos também no dia 11 de setembro o Mesa Network. Entra também lá no @Mesa Network e mais informações você pode comprar o seu ingresso lá através do Simpla. Muito seguro, muito fácil. Entre em contato com a gente lá. Goldman, muito obrigado por aceitar o convite. Eu vou estar nos dois. Estarei nos dois eventos. O Goldman já participou, inclusive. O Goldman também é um mestre aí do network. Tem um evento aí de network também, né? Muito bacana. Pude participar. Um jantar maravilhoso, gente. Vocês não sabem o que é comer um baiado. Olha, maravilhoso. Minha esposa, inclusive, elogiou muito seu baiado. Que muito bom. Né? A gente teve um momento de descontração. Inclusive, em breve o Mesa vai passar por uma sessão dessa lá, a gente vai fazer em conjunto, eu e o Roberto. Com certeza. A gente vai fazer uma sessão aí do Mesa diferente, né? E Mesa tem tudo a ver com jantar, tem tudo a ver com um momento descontraído. Queremos agradecer aqui também a Casé Estúdios, que está nos apoiando, cedendo esse espaço maravilhoso. Bonito. Queremos agradecer ao nosso colega André, nosso grande amigo, né? Fortalecendo os laços aí. Queremos agradecer também o Matheus aí, que está nos ajudando e nos auxiliando aí na edição. E, gente, mais um episódio. Entre em contato conosco, qualquer dúvida, entre em contato conosco, entre em contato com o Roberto Goldman aqui na Escritura já. Queremos agradecer você que está nos assistindo e até a próxima. Um forte abraço.